Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abre, prezados irmãos, as vossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 9, versículo 18, que diz: E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Atos 9, verso 1. Tem que ler o primeiro texto, né? Atos 9, 1. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos 9, verso 18. Olha aí, peraí. Atos 9, verso 18. E logo lhe caiu dos olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Olha só. Atos capítulo 9, verso 1 diz, vamos lá. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. É exatamente isso que vos pedi para pregar. Meu novo tema é: Jesus falou com Saulo. Agora, a Bíblia vai dizer, em Atos 9, verso 1, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Saulo, ele estava perseguindo os discípulos, estava contra os discípulos e respirou ameaça. Entendeu? Atos 9, verso 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então o Senhor estava dizendo a verdade, né? Que Jerusalém significa casa de Deus. Atos 9, verso 3. Em um no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então a luz estava ali naquele lugar. Atos 9, verso 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é o meu tema. Jesus falou com Saulo. Esse é o meu novo tema. Então, eu estava dizendo para ele, né? Atos 9, verso 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus disse que era Jesus e estava ali. Após 9, verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Então o Senhor estava dizendo para ele, né, que ele deveria fazer. Após 9, verso 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ele estava ouvindo a voz, mas não estava vendo ninguém. Atos 9, verso 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então ele não via ninguém. Então, ali, Atos 9, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Então, ele não comeu nem bebeu. Foi Saulo, né? 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então Ananias respondeu: Eis-me aqui, para o nosso bom Deus. Atos capítulo 9, verso 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então isso fez Ananias.
Atos 9, verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem, chamava Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Atos 9, verso 12 e 13. Né? Jerusalém significada de Deus. Né? Fala sobre Ananias, fala sobre viver. Atos 9, verso 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, Saulo tentava, prender, mas foi liberto. Atos 9, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. Então, é o filho de Israel que devemos obedecer. Ele evangelizaria e pregaria, e seria para evangelizar o gentil, os filhos de Israel todo, Vamos lá. Atos 9, verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo nome. Então, Paulo aprendeu, Saulo, que era Saulo, Deus transformou ele. Depois você vai ver. Atos 9, verso 17. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu do caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio de Espírito Santo. Saulo, ele viu, Atos 9, versículo 18. E logo lhe caíram os olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então, Saulo, ele se superou. Por quê? Porque aquele que faz conforme querer de Deus e é liberto, verdadeiramente ele se supera. Ele se supera. Agora, a Bíblia vai dizer, prezados irmãos, no livro de a palavra do Senhor vai dizer: primeira verdade, você precisa saber a verdade para você conhecer Paulo. Primeira verdade é Deus, Efésios 5, primeiro. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Segunda verdade é Jesus. 1 Coríntios 11, primeiro. Sede meus imitadores como também eu de Cristo. João 11, 35. Jesus chorou. Segunda verdade. Terceira é o Espírito Santo. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Terceira verdade. Quarta verdade é a Bíblia. João 17, versículo 17. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Quinta verdade é a Bíblia. Quarta verdade é a Bíblia. E quinta é o 10 mandamentos. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Alabrastura e elefraças. Então obedeça a palavra de Deus. Faça conforme Ele está te mandando. Porque o recado que está dizendo agora pode ser um recado que você não vai alcançar amanhã. Entrega a sua vida para Cristo. João 14, 6 diz: disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém ao Pai senão por mim. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se quer ter vida eterna, é só com Cristo, é só com Deus.
só com Deus. Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. E hoje nós estamos aqui. Jesus veio em carne e osso. Hoje se encontra no corpo transformado. Transformado não, glorificado. Nós vamos ser transformados. Mas o de Jesus já está glorificado, né? Porque ele se assentou à destra, se assentou à direita de Deus. Então é isso que nós devemos obedecer. A sua palavra, o seu mandamento e a sua promessa. Em 2 Coríntios 2,17 diz, Paulo disse bem assim, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, se ele disse isso, ele disse a verdade. E ele dizendo isso, ele coloca, vai falando, eu conheço a palavra, eu conheço o entendimento. Então, eu primeiro falo Deus, depois eu falo Jesus. Mas ele não botou eu, não. Ele não botou eu. Chegou o tempo de dizer, eu plantei, Apolo regou isso. Então, chegou o tempo de várias coisas que tem texto que cita isso, né? Mas, enfim, o que Deus quer de você é a libertação. Saulo, quando ele era Saulo, depois ele não foi chamar mais de Saulo, ele foi chamar de Paulo. E Deus vai dar uma pedra branca na nossa mão com o nosso novo nome. E quando Deus dá essa pedra branca na nossa mão, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos viver em novidade de vida. Nós vamos viver uma promessa. Nós vamos viver aquilo que Ele deseja para nós. Deus é o Deus que pensa, que sente, que sabe, que age, que anda, que chora, que geme, consola, que alegra, que dá vida, que fortalece, que edifica, que enaltece, que preenche, que exalta, que abate, que carrega, que guia, que manifesta, que revela, que profetiza, que dá poder, que dá graça, autoridade. Dá o louvor da sua manifestação. Dá o louvor da sua manifestação. Então nós devemos obedecer. O primeiro Consolador é Deus, o segundo Jesus e o terceiro Espírito Santo, né? Ele faz parte da última Santíssima Trindade, porém Ele é Deus de verdade para nossas vidas. Então o cumprimento está aí. A Bíblia cada dia mais vai se cumprindo. Você vai pregando, Deus vai cumprindo a palavra. Vai cumprindo. Mateus 4, versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Quem disse? Jesus. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Então obedeça a palavra do Senhor. Não pare. Obedeça o mandamento. Obedeça a promessa. Porque Deus é Deus de vitória. É Deus de unção. É Deus de graça. É Deus de fogo. É Deus de unção. Queria compartilhar com os irmãos uma história que eu vou contar aqui agora rápido. Tive lendo o livro O Homem que Deus Usa. Eu já expliquei para vocês várias vezes que nós não podemos dizer que somos humildes. Quem fala que é humilde é exaltado. E só existe um homem que nasceu adulto, que foi Adão, né? E Eva também, da costela. Então, olha só. Eu vou contar uma história. Depois eu vou pregar um pouquinho. Olha só. Essa história que eu vou contar é que eu li o livro A Ação de Deus ao Nosso Favor.
quando o filho, quando o filho, ele está com um sapato, com tênis novo, e o cadastro está desamarrado. Ele chega perto do pai rapidamente para o pai amarrar o sapato e para o pai ver que ele, para ele contar, para o pai saber que o pai comprou aquele sapato para ele, entendeu? Aí o pai amarra o cadastro, entendeu? E outra, a menina, né? A menina, quando ela cai, o que ela faz? Ela vai lá, chega até a mãe. E quando ela chega até a mãe, o que acontece? Acontece que a mãe vai falar para o pai. Quando fala para o pai, dá para entender. Sabe por quê? Ela fala para o pai. Ela fala para o pai porque todas as vezes nós não devemos perder de vista o próprio Deus. Amém? Amém. Atos 9, verso 18 diz: E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém.